Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. Hoje, com mais um programa Tema em Pauta. Temos o prazer de receber a professora de História da Pública de Ensino, mestrado em Fundamentos da Educação, pós-graduação em Educação Especial e doutorado em Fundamentos e Educação, militante do PSOL do Paraná e colaboradora, grande colaboradora das mídias sociais do Geração 68, a Lígia Bacarin. Olá, Lígia, tudo bem? Como você vai? Que bom que a gente vai poder conversar aqui entre amigas, mais do que uma entrevista, isso aqui é um bate-papo Super Geração 68, Super Comunicação Geração 68, num assunto extremamente difícil, que é a questão do que passam os professores da rede pública em vários estados do Brasil. Tudo bem? Saudações, Cecília, saudações todo mundo que está em casa e vai nos assistir, e uma saudação solidária à luta do povo palestino. Eu estou bem empolgada com a divulgação do meu trabalho, da minha pesquisa, e espero que contribua um pouco para que possamos refletir em relação ao colapso da educação pública no nosso país. Estou prontíssima. Vou começar por uma coisa mais geral, antes de trabalhar o específico da relação do professor propriamente dito. Eu queria te fazer um pensamento, criar uma certa discussão aqui, porque nos últimos anos nós vimos uma mudança na filosofia educacional do Brasil. Quer dizer, nós trocamos, né, a filosofia do livre pensar, né, e da liberdade como um todo por uma disciplina militar e por uma doutrina religiosa, vamos dizer assim, né, ao invés de um conhecimento científico, a busca do conhecimento propriamente dito. Como é que você vê, em tão pouco tempo, essa mudança na educação do Brasil como um todo? Cissa, na realidade, essa mudança ideológica, ela não aconteceu em curta duração. Ela vem de um processo mais longo, que é o fio da minha pesquisa, né? É a trajetória histórica desse movimento que nós vemos hoje, que é uma junção, é um casamento entre o neoliberalismo nas políticas educacionais públicas e um conservadorismo ideológico e de Estado também. Então, essa junção entre neoliberalismo e conservadorismo, ele trouxe para a gente um colapso na educação pública, mas ela não é de agora. Porque se a gente usar como marco, por exemplo, o Consenso de Washington, de 1989, nós teremos lá toda a estrutura desse desmonte educacional que vivemos hoje. Porque o Consenso de Washington, ele trabalhou naquele período uma proposta, né, a partir de uma reunião do Banco Mundial, do FMI e do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, é uma proposta para a América Latina, né, como um todo, para os países, na verdade, de economia periférica, de desmonte do Estado. E um dos princípios é transformar empresas estatais em empresas privadas. Então, a privatização foi um dos pilares do Consenso de Washington, e o caminho para essa privatização no Brasil, a gente teve, por exemplo, com Fernando Henrique Cardoso, a tentativa de privatização no ensino superior. Daí depois, né, nós tivemos também, com o golpe, com o Temer, outras privatizações, até caminhar para a privatização do ensino público, que é o que está acontecendo agora de forma gradual. Então, isso é um aspecto. O segundo aspecto é a
a compreensão de que esse conservadorismo, de que esse ataque todo que estamos sofrendo, na realidade ele vem acontecendo desde 2013, até um pouco antes, com alguns projetos políticos de deputados, né, de bancadas conservadoras, que pregam, por exemplo, a chamada ideologia de gênero, ou que pregam outras fake news, porque nada disso é projeto educacional, né? Nada disso faz parte de um arcabouço de teorias e métodos pedagógicos que encontram materialidade no chão da escola. Tudo isso foi fake news a partir, né, de uma bancada de extrema direita, de uma bancada conservadora, para atacar o servidor público da educação, né, para atacar, para deslegitimar o nosso trabalho, para retirar a credibilidade tanto do docente como de todos os trabalhadores da educação, porque na sequência disso tivemos a reforma do ensino médio, que gerou em 2016 um movimento lindo de ocupações de escolas, onde os estudantes alertaram o país que a reforma que estava sendo proposta seria maléfica para o futuro da educação pública do Brasil. E, sequencialmente, outros ataques aconteceram. Cissa, para você ter uma noção, de 2022 até agora foram propostos mais de 303 PLs relacionados a ataques ao professor, ataques à educação. Um deles, por exemplo, foi que o professor tivesse porte de arma, uma coisa assim surreal, de absurda. Então, assim, são ataques que eles é uma escala, né? A gente sobe essa escala até chegar ao colapso que nós vivemos hoje. Eu vou para a gente poder ir aos poucos, para as pessoas poderem entender o tamanho do problema, porque eu acho que o problema é bastante grande, porque ele é uma questão. A questão, a gente fala de educação, mas aí as pessoas estão colocando ideologia, como você colocou, até a questão de ideologia de gênero e outros valores morais que já não fazem nem parte, né, não faz parte do processo de educação, não faz parte do currículo escolar, esse tipo de coisa, né? E a questão e, por outro lado, a questão da privatização do serviço público, o que, de alguma maneira, expulsa, né, uma boa parte da população ao ensino, à educação. Exatamente. Exatamente. E cria uma marginais, no sentido de estar marginalizado, estar à margem de um processo de educação, de conhecimento, de cidadania, de um exercício pleno, né, de estar no mundo de uma maneira plena, né, porque educação está ligado também à questão da saúde, à questão da consciência cívica, está ligado a um monte de coisa. E, de outra maneira, essa precarização que está acontecendo no ensino público, inclusive com a militarização de várias escolas, principalmente aí no seu estado, no Paraná, né, e também em São Paulo, né, que são, acho que me parece, são os dois estados que avançaram bastante nessa questão, que os professores passaram a ter, que são concursados, né? A gente tem que entender que os professores que estão no ensino público são concursados. E a partir do momento que você é concursado, você tem que arrumar um jeito de tirar esses professores e colocar o que eles querem. E se você privatiza isso, esses professores passam a fazer o quê? Quer dizer, para onde estão esses alunos que ficam à margem e onde estão esses professores que vão ficar à margem também? Como é que funciona? Como é que está funcionando
essa equação tão estranha para mim. É importante a gente entender que existe uma tríade no formato desse novo modelo ideológico, econômico na educação, que a tríade é a plataformização, a militarização e a terceirização das escolas. Então, assim, essa tríade, ela forma a estratégia que alguns estados, e infelizmente, sem nenhum enfrentamento do governo federal, encontrou para aplicar, né, para ter um formato mais acabado naquilo que foi acordado lá, como eu disse, no Consenso de Washington. E essa estratégia, né, essa tríade, ela teve aqui no Paraná como projeto piloto, né, com o secretário de Educação, Renato Feder. Aí agora ela vai para São Paulo, também com o Feder, e a tendência é se ampliar para outros estados brasileiros sem enfrentar uma grande resistência, tanto dos movimentos sindicais, como dos professores no chão da escola. Porque, Cecília, para eles conseguirem exercer essa estratégia hoje, da militarização, da privatização de escolas, da plataformização, o processo de recuo, né, de refluxo da luta docente foi muito intensa. Qual foi o primeiro ataque? Como que eles conseguiram minar de forma tão sistemática, sumária, a resistência docente ao que está acontecendo hoje? Através de diversos ataques. O primeiro foi do nosso plano de carreira. Então, ao longo de 15, 20 anos, o congelamento de salários, não pagamento da database, mesmo que a gente judicialize todos esses pontos, né, a database, o plano nacional do piso salarial do magistério, as progressões, as promoções, ou seja, o nosso plano de carreira, ele está congelado. Não, por exemplo, eu sou uma professora doutora que, se eu quiser ir para o meu último nível no meu plano de carreira, eu tenho que fazer aqui no PDE, aqui no Paraná, uma prova chamada PDE. E daí eu não consigo chegar ao PDE por conta das minhas faltas. Então, assim... Que é PDE? Desculpa. O PDE, ele é um plano pedagógico, eu não lembro exatamente a sigla agora, mas é como se fosse uma pós-graduação, um mestrado técnico, para você conseguir ir para o último nível do plano de carreira. Só que, assim, por exemplo... Plano de desenvolvimento da educação, acabei de... Plano de desenvolvimento da educação, exatamente. Então, Cecília, eu não preciso, outros professores também não, porque nós temos mestrado, doutorado. Então, pela Constituição, né, eu poderia, outros professores também, estarmos no último nível do nosso plano de carreira. Só que daí, o que o governo do estado faz? Ele vincula isso a esse PDE. Só que ele oferta, por exemplo, esse ano foram ofertadas 2.000 vagas. 2.000 vagas para um estado que só de sindicalizado, acho que a gente tem 120 mil. Então, é um absurdo, E isso, né, congelando os nossos salários, a nossa distorção da nossa database é mais de 30%. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o Estado agir de forma policialesca com o professor. Então, por exemplo, portarias e resoluções da Secretaria de Educação, tanto aqui como de São Paulo, de Goiás, que penalizam o professor. Professor que tem mais de 3 faltas por mês tem que ir para a perícia médica e pode perder aulas extraordinárias, ou pode perder tempo de aposentadoria, ou pode sofrer outras sanções, que eles chamam de processo administrativo.
E esses processos administrativos, eles acontecem através de atas pedagógicas. Então, além de resoluções que são policialescas, que penalizam o professor, que responsabilizam o professor que adoece, que responsabilizam o professor, por exemplo, se ele não utiliza uma plataforma X para desenvolver uma tarefa, que daí na sequência eu explico para você como que funciona. E aí, quem é que está com chicote na mão? São as pedagogas, direções de escola, que se entendam bem. Eu não estou criticando o indivíduo que está como diretor, o indivíduo que está como pedagogo, mas a função diretor de escola agora é uma função de capataz, é uma função de agente de vigilância. É bem Foucaultiana a relação, é vigiar e punir. Aí a direção de escola faz uma ata, você atrasou 20 minutos, registra em ata. É vigilância e punição. E isso, com o acúmulo de processos administrativos, inclusive com professores perdendo meses de salário, ou até mesmo sendo exonerados, acuou a nossa categoria. Eu estava lendo aqui, estava vendo, até porque o Feder foi, né, foi secretário no Paraná e foi para São Paulo, e é bom que as pessoas se alertem de um pouco do quem é este personagem, que escreveu um livro chamado Educação para o Futuro, o passo a passo para construir uma gestão educacional focada em resultados. É uma coisa que já... Só o título, eu já fico meio... Para mim é bastante complicado, lembrando que, para além de ser jornalista, eu sou professora também. Então, focada em resultados, parece essa coisa um pouco de meritocracia que a gente vê nas indústrias. O Feder é um empresário. E você ia tocar nesse assunto, eu só vou botar, né, mais um dado na coisa, que é a contratação que o Feder faz de uma plataforma digital para dar aula. Quer dizer, você substituiria o professor por essa plataforma digital. E a instalação, e a coisa que mais me chocou em São Paulo, que foi a instalação de um aplicativo nos celulares dos professores, como você estava falando, dessa coisa da vigilância, né? Sem os professores autorizarem ou consentirem, né, dos seus celulares particulares e tal, você ter um aplicativo para vigiá-los. De uma certa maneira, é uma vigilância, porque é um aplicativo que invade o celular do professor para saber o que o professor faz da vida, né? Fora do seu ambiente de trabalho, obviamente, né? E a coisa que mais me enlouqueceu que eu não sei se esse material está sendo utilizado, mas foi a digitalização de material escolar e distribuído em rede estadual, em São Paulo, de material didático, que tem informações completamente erradas, equivocadas, tipo que haveria praia em São Paulo. Imagina, praia em São Paulo. Eu sou carioca, meu bem, eu sei exatamente que São Paulo não tem praia. E informação, por exemplo, que a Lei Áurea foi assinada por Dom Pedro... Exatamente. Né, que não foi na Princesa Isabel. Então, assim, eu queria que você... Vamos entender, né? Professora, como é que consegue entender isso, né? Como é que se luta contra isso? E como é que isso funciona? São as chamadas Big Techs. Um dado que vai entrar na pesquisa que eu quero publicar, eu acho que já no sábado vai estar no site do G68, que é das Big Techs, a plataformização do ensino, a militarização e a terceirização no adoecimento docente. Cecília, tem dados hoje que já contastam que as Big Techs, de forma mundial, elas arrecadaram, até o ano passado, 303 bilhões de dólares no setor de educação, mundialmente. E a estimativa para esse ano são 404 bilhões de dólares. Como que isso acontece? O que é essa plataformização?
é a transformação da educação em commodities. O que nós temos aqui? Temos, por exemplo, a Google, né? A Google tem contratos aqui com o governo do estado do Paraná e também em São Paulo, como o Google Sala de Aula, o Google Classroom, onde o professor precisa alimentar o Google Sala de Aula com atividades. E é importante que a gente entenda que nós não somos contrários ao uso das tecnologias. Mas a maneira predatória como isso tem acontecido agora, até a própria ONU já escreveu um relatório ano passado mostrando por A mais B como isso não tem lastro pedagógico nenhum. Então, voltando lá no exemplo do Google Sala de Aula. Aí, primeiro, era só o Google Sala de Aula que foi utilizado durante a pandemia, com as aulas, né, com a aula remoto, com as tarefas e tudo mais, através do Meet, que faz parte também lá do sistema Google. Mas, junto a isso, quando nós voltamos, né, do pós-pandemia, surgiu a substituição de livros por tablets. Então, né, você que é da área, que é jornalista e tem um vínculo muito íntimo com a questão da leitura, eu gostaria que você imaginasse uma biblioteca onde você tira os corredores dos livros e coloca carteiras com tablets que são fixos. Você retira os livros da escola e coloca esses tablets. Por quê? Porque agora o estudante tem Leia Paraná, que é uma plataforma, Redação Paraná, que é outra plataforma, Quizzes, que é outra plataforma, robótica, matemática, inglês, todas plataformas que o aluno, então, está logado, ele faz o seu login, ele faz a sua inscrição e realiza as atividades através dessas plataformas. E tudo isso gera dinheiro. Tudo isso gera dinheiro e também nós não temos controle dos dados. O que são feitos com esses dados? Existe uma denúncia, por exemplo, que a Amazon, que também tem plataformas educacionais, vendeu dados dos estudantes dos Estados Unidos para o Pentágono. E aqui nós temos dados de que algumas plataformas, como o Power BI, vende dados dos estudantes para empresas de recrutamento. Então, é aí que está a grande questão, a mercantilização, porque não existe nenhuma mediação pedagógica nesse excesso de plataforma. E o que o professor passou a ser? Um mero operador de plataforma, fiscalizador. Existe um teórico chamado Vygotsky que ele diz que existe uma ligação íntima entre linguagem e pensamento. Então, Cecília, imagine para um estudante ter um tema de redação, ele vai para frente de um computador junto com mais 30, 28, 35 estudantes para produzir um texto sem ter concentração, né, sem ter mediação nenhuma. E a professora, ela precisa, ao mesmo tempo, fazer esse estudante postar o texto na Redação Paraná, vigiar o aluno que está do lado, que tenta sair da plataforma e fazer um joguinho online, porque são adolescentes. Então, assim, cria-se um ambiente de histeria coletiva e não de ensino, porque a mediação, ela não é mais importante. O importante agora é aparecer lá no Power BI se a Redação Paraná está vermelho, verde ou amarelo, no controle de acessos. E a gente naturalizou isso de uma tal forma porque elas foram inseridas aos poucos. E mesmo com as denúncias, mesmo com uma atividade, né, do sindicato, tentando alertar
para o perigo disso, nós não tivemos força política para impedir que isso aconteça. Por quê? Porque o Estado, ele retira das direções escolas que são direções críticas. Ou vence pelo cansaço, ou escolas que sofreram um primeiro processo de militarização, ou um processo de tentativa de terceirização, aí a comunidade escolar, ela se organiza na luta coletiva para impedir que aconteça, vence um ano. No ano seguinte, o governo, de novo, com uma resolução com o nome de 200, 300 escolas que correm o risco de serem privatizadas ou parceiras da escola ou militarizadas. Aí a luta acontece novamente. Aí o que acontece com essa direção? Ela sofre o assédio do Estado, ou ela é retirada da função, como essa semana uma direção de escola de Maringá, mesmo com a comunidade escolar indo a público, em passeata, denunciando a Secretaria de Educação, retirou a direção da escola. Por quê? Porque a direção da escola não estava contente nos seus indicadores. Então, isso tudo foi acontecendo ao longo dessas 2 gestões do Ratinho Júnior aqui, e se você o tempo todo tem esse Estado que te policia, tem esse Estado que te criminaliza, se você busca uma alternativa, a gente esmorece, Cecília, a gente cansa. E eu fico imaginando que sim, porque, já te interrompendo, primeiro eu quero convidar todos vai estar o link aqui na descrição do artigo que a Lígia Bacarin escreveu para o site do Geração 68, Sempre na Luta, vale a pena ler, e o próximo, né, os 2 artigos, né, um que já está... Vão estar os 2, quando vocês verem essa entrevista, fatalmente já vai estar os 2 publicados, nós vamos botar o link dos 2 para vocês lerem. Mas o primeiro artigo fala exatamente, especificamente voltado para o professor, como você falou, a gente cansa, né? Você falando como professora, né? E assim, e esse artigo é muito lamentável o que está acontecendo com professores que estão literalmente morrendo. É um estresse inimaginável para professores de carreira, que se preocupam, etc., que estão esgotados, que entraram em esgotamento. Então, assim, eu queria que esse cansaço, né, gravíssimo, o que é que está acontecendo, são os dados que você tem, mais ou menos. É importante que a gente entenda o cenário, porque, Cecília, se nós vivemos num profundo refluxo, tanto da luta de classes, como das instituições, da superestrutura, socialmente isso também se apresenta. Então, hoje nós possuímos, sobretudo em escolas mais periféricas, eu não gosto da palavra clientela, que é a palavra que o governo do Estado, né, que o Renato Feder usa para se referir aos estudantes, como clientela. Então, nós possuímos sujeitos históricos da escola, de alunos, em situações de vulnerabilidade, em situações de drogadição, em situação de abandono parental, de família disfuncional, porque o colapso ele não é apenas da escola, da educação. A sociedade está colapsada. E isso é sintomático, né, no última presidência da República que tivemos, que foi catastrófica, né, que trouxe à tona tudo aquilo que tem de mais perverso em termos de compreensão do espaço público, de não empatia, de não solidariedade, de desdém completo das pautas sociais. E isso trouxe também um reflexo para esse novo estudante, que é um estudante
frágil culturalmente, é um especificamente estudante de público periférico. É um estudante onde a família está em frangalhos, ou por questões de criminalidade, ou por questões de excesso de trabalho, por N questões. Então, nós temos essa nova juventude, que é muito difícil, que não é fácil de lidar, porém, é necessário que a gente pare e pense a respeito disso, que adolescência é essa, que infância é essa, e temos também uns estudantes com necessidades educacionais especiais, estudantes atípicos e neurodivergentes, todos eles no mesmo ambiente, sem nenhuma política pública de apoio. Nós temos agora, Cecília, aqui no Paraná, em São Paulo também, a grande maioria dos conselhos tutelares com conselheiros extremamente conservadores de extrema-direita. Então, não são suporte na rede de apoio que a escola precisa para lidar com esses estudantes que estão com indisciplina, que estão na questão da marginalidade, na drogadição. Não tem rede de apoio. O Conselho Tutelar não faz isso. Estamos entregues a nós mesmos para lidar com essa múltipla problemática que é a adolescência hoje. E, ao mesmo tempo, com uma cobrança sistemática, diária, das secretarias de educação que criaram as tutoras. Que são essas tutoras? São funcionárias, agentes do Estado, dentro dos núcleos de educação, que vão até a escola cobrar as metas. Então, por exemplo, uma escola que tem falta de professores por adoecimento, não importa o motivo, o professor faltou, o estudante brigou, a tutora até na escola cobrando por que o RCO não foi feito. Então, assim, são pessoas que vão até a escola e não enxergam a escola. Enxergam apenas os índices. Os índices que aparecem lá no Power BI que estão vermelho, que foi o que aconteceu com a Silvaneide, a professora de língua portuguesa. Nós tivemos 3 sequências de professores que vieram a óbito aqui. A Silvaneide, ela estava em sala de aula, na 3ª aula, quando ela foi interrompida, e foi chamada à sala da equipe pedagógica. Quando lá chegou, tinha uma outra professora também, e pelo Meet, a tutora cobrou os índices das plataformas, Lei Paraná, Redação Paraná. E o assédio foi tão grande que ela morreu dentro da sala. E as direções de escola, equipe pedagógica, não possuem força política para falar, não, assediar o meu professor você não vai fazer. Porque agora, Cecília, nós vivemos num ambiente que é um ambiente de escola que mói professor, que transforma a gente em carne moída. Porque você é recompensado e valorizado se você vai trabalhar doente. Agora, se você pega um atestado médico, você não dá conta. Você não é forte o suficiente. Você não é bom profissional. Ou até mesmo quando a sua aula é positiva, que você atingiu seus objetivos do plano de trabalho docente, o que acontece? Você escuta, por que o seu RCO não foi feito? Por que você não lançou a atividade do Desafio Paraná? Então, agora... Mas isso se dá publicamente? Se dá dentro da escola publicamente, na frente, assim, ou é uma coisa... Exatamente, não tem pudor. É humilhação mesmo. É um assédio moral sistemático e naturalizado. Porque essa toxicidade, ela não é percebida pelas gestões de escola. Não é percebida. Por quê? Porque as gestões de escola também sofrem esses assédios. Então, cria-se uma hierarquia de assédio moral no ambiente de trabalho. E quando a gente percebe esse assédio, a gente é silenciado.
Porque, Cecília, por exemplo, o secretário de Educação, a SED, mandou um e-mail após o óbito das duas professoras, orientando as direções de escola a impedirem o debate sobre o ocorrido na sala dos professores. Então, é perverso e é cruel. E é todo o dia. Todo dia. Porque se é uma cobrança diária. Se o que é o RCO? É o registro de presença online. É o livro de chamada do professor, que agora é online. A tutora, ela tem acesso a esse verde, vermelho e amarelo do Power BI e ela liga e cobra. Ó, sua escola, tantos professores não fizeram chamada agora no início da aula. Então, assim, é uma cobrança infantilizada. Por que eu digo que é uma cobrança infantilizada? Porque ela não tem peso pedagógico, peso didático. Não é uma cobrança relacionada ao plano de trabalho docente, não é uma cobrança relacionada àquilo que o professor desenvolve em termos de relação de ensino-aprendizado. Por isso que ela é infantilizada, porque é burocrática. Burocrática por quê? Porque agora o que precisa é ter acesso a essas plataformas. Como diz o Feder, ter resultados numéricos que não tem muito sentido para quem entende um pouco de educação, não tem o menor sentido, né? Você ter tantas faltas ou você, né? Exatamente. E o que torna tudo isso mais perverso é que, além dessa plataformização, que transformou a educação pública em commodity e substituiu princípios como gestão democrática, princípios como autonomia de saberes, como mediação docente e como a escola tendo uma função social não apenas imediatista, porque essas plataformas, elas são imediatas, né? O acesso naquele dia, naquele horário, com todo mundo igual. Você tira a diversidade de saberes, você tira a diversidade de troca de saberes, porque agora é todo mundo na mesma plataforma ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. E junto com isso, nós temos o processo de militarização das escolas, que está no início. Não é um processo acabado. E se nós não tivermos força para denunciar aquilo que é visto de uma maneira tão senso comum, é o colapso completo. Porque a militarização, ela serve a dois propósitos. O primeiro propósito é resolver um problema que surge dentro dos militares, que também é uma defasagem salarial daqueles que estão na reserva. Então, agora eles são consumidos na escola, através do programa Escola Cívico-Militar, porque quem paga essa diferença salarial é a pasta da educação, não é a pasta da segurança. E o salário que um militar recebe para estar na escola, além daquilo que ele recebe como reservista, está entre 5.500 a 7.000, se eu não me engano. A gente tem que deixar claro, inclusive, que a gente está falando de pasta da educação, da segurança, é estadual. A educação desse nível de que nós estamos falando aqui é a responsabilidade do governo do Estado, de cada Estado. Não, o governo federal não faz esse repasse. Não faz esse repasse. Então, o que acontece, Cecília? Resolve, em parte, esse problema, porque a gente tem notícia de militares, por exemplo, militar que estava do corpo de bombeiro, que não aguentou e se desligou do programa, porque estar no chão da escola não é brincadeira. O preparo pedagógico, o preparo didático, o preparo dentro da psicologia da educação, ele tem que ser muito forte, porque não é fácil lidar com a adolescência. E então, o que ela faz? Tenta resolver essa questão salarial dos militares da reserva,
E, ao mesmo tempo, cria o endurecimento dessa proposta que surgiu lá atrás do consenso do Washington, que é a privatização. Porque no senso comum você passa a falsa ideia de que uma escola cívico-militar você tem mais disciplina dos estudantes e você tem mais segurança da comunidade. Então, por exemplo, imagine a cena, um militar aqui em Curitiba, nesse frio, né? Então 6 horas da manhã está super escuro, né? 6h20, ele na porta da escola, recebendo os estudantes. Olha, segurança, nós temos um militar que está na porta da escola recebendo, né, os estudantes, mas ao mesmo tempo, o que isso esconde? O que isso encobre? Primeiro que é uma falsa disciplina. Isso não é real. Né? Não existe índices que mostram que as escolas cívico-militares, os estudantes, eles possuem uma disciplina melhor. O que acontece? Eles são mais amedrontados. Porque se a gente entende o conceito de lidar com o adolescente, de lidar com o jovem, que possuem N problemas sociais ou transtornos e famílias neurodivergentes ou lares disfuncionais, se você ameaça esse estudante, ele não tem uma outra alternativa a não ser aquela escola, ele se amedronta também. Então não é disciplina, é amedrontamento em um momento da vida que esse adolescente precisa, na realidade, aprender a ter limites, aprender a ter argumento. Porque quando você cria um adolescente amedrontado, que jovem, que futuro adulto ele será? A gente tem que criar que ele tenha oportunidades futuras, né? Que a gente tem que né? O ensino, a educação tem que dar oportunidades futuras para que esses jovens tenham futuro, né? Eu queria começar a concluir, porque nós vamos ter que conversar depois de novo sobre esse assunto, porque é muita polêmica junto, mas eu acho muito importante que as pessoas comecem a pensar sobre o que está acontecendo na educação desse país. Mas eu queria terminar com uma coisa muito específica que eu sei de você, né, porque você é uma professora que atende principalmente alunos com necessidades especiais, quer dizer, você trabalha com alunos autistas, nem em escola pública, o que e você falou rapidamente que não tem, né, falta de estrutura, porque está todo mundo junto misturado, e você não tem um apoio, e a escola não tem instrumentos, estrutura para que essa educação seja feita com algum tipo de sucesso. Daria para falar sobre os alunos com necessidades especiais diversas e o quanto mais esse tipo de estrutura disciplinar que acontece hoje pode causar nesse estudante especificamente? É terrível, Cecília. Terrível porque a educação especial hoje, aqui no estado do Paraná, ela está míope. Então, nós possuímos resoluções que não possuem no seu âmbito nenhum protocolo para desregulação emocional. Porque quando a gente trata do TEA, o grande problema no âmbito da escola são são os estudantes que são mais sensíveis ao barulho, sensíveis à aglomeração, sensíveis à bagunça. E onde tem adolescente tem bagunça. Então, essas desregulações emocionais, elas tendem a acontecer com mais frequência no chão da escola. E não existe, nessas resoluções do Estado, nenhum protocolo de atendimento. E as direções de escola, sobretudo as escolas que são militarizadas, elas são muito rígidas. Se não está no âmbito da legislação do Estado, que são resoluções Isso é terrível, porque qual que é a lógica? O governo do Estado do Paraná, ele está míope no que diz respeito ao trato com os estudantes
autistas e demais necessidades educacionais especiais. E direções de escola militarizadas, escolas parceiras, elas possuem uma compreensão de que só é correto aquilo que aparece nas resoluções e aquilo que aparece nas portarias. Cecília, todavia, resoluções e portarias do governo do Estado ferem também legislação federal, ferem também a Constituição. E é isso que acontece. Então, por exemplo, não existe aqui no Estado do Paraná, no âmbito de resoluções da educação, nenhuma que possua um protocolo de atendimento para estudante em desregulação emocional. E numa escola cívico-militar, onde você possui a tentativa de um adestramento de uma quantidade de 200 alunos, 150 alunos, por vez até mais, o choque é muito grande, o conflito é muito grande. Então, por exemplo, no momento de fazer a tal da formatura, que é todos eles ficarem em fila e cantar o hino nacional, você precisa de 10 minutos para esses estudantes se aquietarem. Porque o que é a formatura? Você está em posição de sentido, parado, quieto, para cantar o hino. Pedir para 150 adolescentes fazerem isso ao mesmo tempo é demorado, porque são adolescentes. Então, o estudante autista, no meio disso, com direção gritando, com apito, com megafone, cria uma poluição sonora muito grande. Lembrando que as escolas cívico-militares, a grande maioria, e também as escolas parceiras, que é algo importante de se lembrar, possuem câmeras dentro das salas de aula. Então, Cecília, a invasão a invasão, ela é assim, surreal, porque imagine você está ministrando uma aula e tem uma certa bagunça, uma certa indisciplina, de repente você escuta no alto-falante, 6º ano C, tal estudante não está sentado, só que o professor está dentro da sala de aula. E a escola inteira escuta esse professor sendo chamado a atenção. E um barulho, uma poluição sonora horrorosa, além de ultrapassar, de romper um limite que uma direção de escola ou uma equipe cívico-militar nunca deveria ter, que é interromper a aula de um professor. Porque quem tem que tomar providência daquele estudante que está em situação de disciplina é o professor. Se ele quer ou não chamar a equipe pedagógica para apoio, é o professor. Não o Big Brother que está lá com o microfone falando. Esse é um aspecto, então, da desregulação emocional, por conta do excesso de barulho, por conta do excesso de uma rigidez, né, que fere um pouco a individualidade de cada estudante autista. E, por outro lado, temos também a questão do suporte pedagógico, porque se hoje o principal é estarmos com as plataformas, e você possui um estudante autista ou um estudante com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, ele não fica, Cecília, 30 minutos, 20 minutos em frente a um computador. A metodologia tem que ser outra, mas agora a padronização do ensino, ela está voltada para um sucesso dentro das plataformas. Então, se esse estudante, ele não consegue dar conta, a responsabilidade, primeiro, é do professor, que é incompetente e não sabe dar conta do estudante. E segundo, é do próprio estudante, que mesmo com uma necessidade educacional especial, ele é muito difícil. Não é um método da plataformização que uniformiza toda que apaga, é o apagamento da diversidade, sobretudo dessas diversidades especiais, né? Da diversidade de métodos diferentes. Então, há uma invisibilidade disso. E é chocante, porque esse adestramento causado pela militarização,
essa invisibilidade de métodos causada pela plataformização, ela é jogada para debaixo do tapete, e o que se vê de forma fenomênica é isso que aparece nas grandes mídias. Olha, o índice da tal escola melhorou porque é uma escola militarizada, quando na realidade esse índice ele é maquiado. E além de outras questões, como a falta de preparo pedagógico, como o assédio, não apenas assédio moral, mas assédio sexual também. Né? Violência física, violência simbólica, apagamento das culturas minoritárias, como, por exemplo, as culturas de quilombola, afro-brasileira, indígena, candomblé, tudo é apagado. Então, a diversidade cultural desses estudantes, identidade social, né, o movimento LGBTQIA+, não tem voz. É o apagamento da adolescência e da juventude também. Então, termina, por favor. Para eu terminar mesmo. Então, o alerta que eu faço para vocês é: procurem os índices reais, leiam os artigos, olhem por debaixo dessa cortina de fumaça da disciplina e da segurança. Entendam que a educação, a escola pública, ela precisa, por função social, ser um espaço de diversidade, de autonomia de saberes. Porque o colapso da educação pública está a galope. Então, se juntem a nós nesses questionamentos e multipliquem todas as entrevistas, multipliquem aqui conosco, no Geração 68, para que a sociedade civil consiga ter acesso às informações reais. Não só isso, pensar também que a gente tem que dar um futuro um futuro para o país. Né? E o futuro do país é através da educação e é através de um estreitamento dessas diferenças, ou seja, de que as oportunidades sejam realmente para todos e não seja uma coisa para as pessoas mais com classe social mais baixa, vai a militarização é uma coisa, porque você já a sensação que me dá, Lígia, é de que quando você militariza uma escola pública, você já diz que aquela criança tem um futuro de bandido, sabe? É um pouco o que os Estados Unidos estão fazendo a criança do imigrante nasce nos Estados Unidos, ou seja, ela é americana, mas ela tem o DNA dela já levado para um banco de dados, para um banco de DNA, onde se acha bandidos, porque o imigrante já é tratado como tal, desde o dia que ele nasce. Esse tipo de... É isso que a gente tem que olhar, eu acho, sabe? E uma das maneiras, além da gente falar, pensem bem antes de votar, porque é o governo do Estado que determina uma série de políticas que são fundamentais para a vida social que a gente quer. Não é isso? Exatamente, Cecília. Porque uma escola que cria estigmas, que tipo de escola que é? Uma gestão de Estado, né, uma secretaria de educação que mata professores, que tira a esperança de um professor, tira a esperança do futuro de uma nação. Porque é isso que se criou, é um cotidiano fatista na escola, onde possuímos docentes, não por não ter formação e condições de desenvolver um trabalho com uma juventude difícil, mas porque estamos perdendo a esperança da nossa função docente. E um professor que perde esperança morre, adoece. Bom,
Eu te agradeço muito, Lígia. Vamos voltar a conversar, porque a gente conversa quase todos os dias, mas vamos conversar com o público, vamos. É muito bom ouvir isso. Eu convido a todos, mais uma vez, a lerem os artigos no site do Geração 68, sempre na luta. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Lígia, muito obrigada pelo dia de hoje, por essa conversa. Por mais difícil que ela seja, ela é extremamente necessária. Muito obrigada. Até mais, gente.